Oi, pessoal! Vamos fazer a correção do capítulo 7 de Geometria, quadriláteros notáveis, que é o aplicando conhecimentos. Então, a primeira questão, na tabela a seguir, marque os espaços apropriados, caso a informação apresentada seja verdadeira para aquele tipo de quadrilátero. Seguir o exemplo da primeira linha. Então, por exemplo, propriedade, lados opostos paralelos. Quem tem lados opostos paralelos? Paralelogramo, retângulo, losango e quadrado. Eu não posso afirmar isso do trapézio porque não são todos os lados, é apenas um par de lados que é paralelo, né? Lados opostos congruentes, ou seja, de mesma medida, paralelogramo, o retângulo, o losango e o quadrado. Ângulos opostos congruentes, ou seja, de mesma medida, paralelogramo, retângulo, losango e quadrado. Quem tem diagonais que cortam-se ao meio? Losango e quadrado. Diagonais perpendiculares entre si? Losango e quadrado. Diagonais são bissetrizes dos ângulos internos? Losango e quadrado. Todos os lados são congruentes, ou seja, têm a mesma medida? Losango e quadrado. E todos os ângulos são congruentes, isso acontece no retângulo e no quadrado, ok? Bom, segunda questão, pessoal. Julgue as afirmativas a seguir como verdadeiras ou falsas. Todo quadrado é um losango? Verdadeiro. Todo paralelogramo é um trapézio? Falso, né? Existem quadrados que não são retângulos? Falso, todo quadrado é retângulo. Existe paralelogramo que não são losango? Verdadeiro. O losango tem que ter lados iguais. Nem todo paralelogramo tem lados iguais. Nenhum losango é retângulo? Falso. O losango ele pode sim ter ângulo interno igual a 90, não tem problema. Todo retângulo é um paralelogramo? Verdadeiro. Definição de paralelogramo é ter lados opostos paralelos. E o retângulo satisfaz essa condição. Então, questão 2 foi isso. Terceira questão. Dados os paralelogramos ABCD e EFDC, determine a medida x do segmento FE e a medida y do ângulo DCF, né? Bom, se ABCD é paralelogramo, lados opostos têm a mesma medida, então DC vale 7, ok? Mas CDFE também é um paralelogramo, então lados opostos têm a mesma medida, portanto X só pode ser 7 também, ok? Com relação aos ângulos, nós temos aqui, ó, retas paralelas cortadas por uma transversal. Então, esse ângulo 40 com y mais 80, eles são ângulos colaterais internos. Somados tem que dar 180. Então, 40 com 80, eu já tenho 120. Tá faltando quanto para 180? 60, né? Então, 40 mais y mais 80 tem que dar 180. Ou seja, y só pode ser 60, ok? Quarta questão. Dado o paralelogramo ABCD a seguir, em que M é um encontro das diagonais, e aí nós temos, né? Medida desse ângulo A é 70, do ângulo C 50 e a medida de MD é 3. Assinale a alternativa que é falsa. Bom, primeira, BD é igual a 6? Sim, né? Essas diagonais ali se encontram no ponto médio, ok? Então, DM é 3, MB só pode ser 3 também. Portanto, BD vale 6. A próxima, AM vale 3? Falso, né? Eu não posso afirmar nada sobre esse segmento aqui. Eu não sei nada. Eu sei que AM e MC têm a mesma medida, mas eu realmente
não sei quanto eles valem. Letra C, medida, bom, já achei a alternativa falsa, né? Só para a gente comparar. Medida do ângulo DCB é igual a 120? Bom, vamos pensar no triângulo ACD. Eu tenho 70, tenho 50. 70 mais 50, 120. Quanto está faltando aqui no ângulo total para completar os 180? 60, né? Então, esse ângulo aqui é o suplemento de 60. Ou seja, o total ele tem 120, ok? Medida do ângulo ABC é 60? Verdadeiro, ó, ângulos opostos têm a mesma medida. E a última, MD é igual a MB, a gente já tinha falado sobre isso também, verdadeiro. Bom, na questão 5 diz assim: no losango ABCD a seguir, a medida do ângulo BAD é 42. E aí vem várias alternativas, né? A letra E pede a medida do ângulo DAC. Bom, vamos pensar um pouquinho no losango? No losango, essas diagonais são bissetrizes. Então, esse ângulo aqui só pode ser 42 também. E elas são perpendiculares, ou seja, esse ângulo formado entre elas é 90. Ó. Com isso, é possível descobrir essa medida aqui, verificando quanto está faltando para dar 180. Então, você vai pegar 180 menos 42 menos 90, que dá 48, tudo bem? Então, letra A, medida do ângulo DAC, 48. Letra B, ângulo CBD, que é esse ângulo aqui, né? CBD. 42, né, gente? Ângulos opostos têm a mesma medida, então, como é bissetriz na diagonal, então só pode ser 42. E na letra C, medida do ângulo DAB, esse ângulo total aqui, ó. A diagonal é bissetriz, então aqui eu também tenho 48. 48 mais 48, 96. Ok? Então, letra A ficou 48, letra B 42 e letra C 96. Questão 6. Seja ABCD um quadrado e BEC um triângulo equilátero dispostos como indicado na figura a seguir, calcule a medida do ângulo CDE. Bom, então vamos lá. CD, que é o ângulo alfa. O que eu tenho de informação? Se ABCD é um quadrado, esse ângulo DCB tem que ser 90. E se BEC é um triângulo equilátero, esse ângulo interno aqui só pode ser 60, né? Triângulo equilátero, os três lados iguais, três ângulos iguais. 180 dividido por 3, cada ângulo interno é 60. Bom, porém, o lado do triângulo é igual ao lado do quadrado. Esse triângulo CDE é isósceles. Qual a relação do triângulo isósceles? Ângulos da base são iguais. Então, esse ângulo Ezinho aqui também vale alfa. E aí eu vou usar a ideia de soma dos ângulos internos. Alfa mais 90 mais 60 vai ter que ser 180. E aí, alfa dá 15. Ok? Questão 7. Considere o trapézio retângulo ABCD da figura a seguir, né? Bom, gente, essa distância entre as duas bases aqui é sempre a mesma, tá? Então, AD e B o que eu vou colocar? São iguais. Se todo o comprimento DC é 12 e DE tem que ser igual a 7, então esse pedacinho EC só pode ter
5 unidades, que aí 7 mais 5, 12. Tudo bem? Então, acaba que eu encontro um triângulo retângulo de hipotenusa 13 e cateto 5. Essa medida AD que ele está pedindo na letra A, ó, é a mesma medida do cateto do triângulo retângulo. Então, para achar, é 13 ao quadrado igual a 5 ao quadrado mais AD ao quadrado. E aí, você vai fazer 169 menos 25. Então, AD é a raiz de 144. Portanto, AD vale 12. Na letra B, a distância AC, né? Então, agora eu vou ter que trabalhar com isso aqui, ó. Também triângulo retângulo, ó. Você acabou de descobrir AD, que vale 12, ok? E DC, você tem que vale 12 também. Em Pitágoras, AC ao quadrado é igual a AD ao quadrado mais DC ao quadrado. Tudo bem? Então, AC vai ficar raiz quadrada de 2 vezes 144, que é 12 raiz de 2. Na letra C, BD. Então, aqui, BD, eu vou trabalhar com esse triângulo BDE. Ele é retângulo. Então, eu tenho que BD ao quadrado é DE, que é 7 ao quadrado, mais AD aqui, né, que eu descobri que é 12 ao quadrado. Bom, 49 com 144 dá 193. E aí fica assim dentro da raiz, não tem como fatorar. Bom, questão 8, né? Um terreno retangular de lados cujas medidas em metros são x e y será cercado para a construção de um parque de diversões. Um dos lados do terreno encontra-se à margem de um rio, observe. Para cercar todo o terreno, o proprietário gastará R$ 7.500. O material da cerca custa R$ 4,00 por metro quadrado do terreno paralelo ao rio e R$ 2,00 para os demais lados. Nessas condições, as dimensões do terreno e o custo total do material podem ser relacionados pela seguinte equação, né? Então, olha só. Primeiro, quantos lados de medida X você vai ter para cercar? 2, certo? E cada um, né, custa R$ 4,00, ok? Mais, quantos lados de medida Y? 2. E cada um custa R$ 2,00. Isso vai dar os 7.500. Eu sei que tá para vocês aí, né? Alternativa E. Mas, na verdade, o que nós temos é 8x mais 4y igual a 7.500. Não sei se o gabarito de vocês está igual ao meu, lá tá a letra E, mas a letra E não é correta. O correto é, ó, colocando 4 como fator comum. Fica 4 que multiplica 2x mais y igual a 7.500. Então, alternativa A, tá bom?